não fazemos as perguntas necessárias para compreendermos a mensagem, ou as suas milhares de mensagens. Vamos fazer uma análise dessas passagens, fazendo um treinamento sobre como é que se deve estudar o Evangelho. Vamos fazer um treinamento. As mulheres foram avisar aos apóstolos, aos 11, que não encontraram o corpo de Jesus no sepulcro. E eles duvidaram. Aí a pergunta é, vamos fazer algumas perguntas que não estão esclarecidas nas Escrituras, mas vamos respondê-las. Por que as mulheres foram as primeiras a encontrarem ou a encontrar o sepulcro vazio? Por que os apóstolos duvidaram das mulheres? Por que somente Pedro e João foram até o sepulcro? Já que Pedro foi e tinha um outro discípulo, e esse outro discípulo foi João, o evangelista. Que seria uma pergunta, quem foi o outro? Por que Maria Madalena foi a primeira pessoa para quem Jesus apareceu? Por que Maria Madalena chorava diante do sepulcro vazio? Por que ela se preocupou com o desaparecimento do corpo? Porque ela encontrou dois anjos, um sentado à cabeceira e a outro aos pés, onde estava o corpo de Jesus. Porque ela não reconheceu a voz de Jesus quando ele questionou por que ela chorava. E por que ele perguntou por que ela chorava, se sabia o porquê, a razão? E por que também os anjos do Senhor, os seus mensageiros, perguntaram, mulher, por que choras? Se eles sabiam qual era a razão do choro, do pranto. Essas perguntas não estão no texto. Quando Maria Madalena entrou ao sepulcro, estava ela do lado de fora com outras mulheres, já que depois do encontro dele com ela, outras mulheres estavam ali também. O texto seguinte diz que Jesus apareceu a outras mulheres. Por que Jesus disse a Madalena, não me retenhas, não me toques, porque ainda não fui ao Pai, mas avise aos meus irmãos que eu subirei a Deus? Porque Jesus, pela primeira vez, chama os seus discípulos de irmãos. E o que significa subir a Deus? Por que ele não apareceu aos discípulos ali mesmo em Jerusalém e solicitou que eles fossem a Galileia? Viram quantas perguntas sem resposta? E não tem resposta em lugar nenhum. Em nenhum texto, em nenhum comentário. Mas terá um dia. Vejamos. Por que Pedro e João foram os únicos discípulos de Jesus, depois que receberam a notícia do sepulcro vazio, das mulheres conversando com os anjos, e os outros não foram até lá? Não há nada escrito sobre isso. Mas é muito fácil, quando nós conhecemos os evangelhos, obter todas essas respostas. Primeiro, quem era e a quem Jesus designou a liderança, a coordenação do seu grupo mais próximo? A Pedro. Então foi Pedro.
E por que os outros não foram? Será que André, irmão de Pedro, Filipe, Natanael, Judas Tadeu, alguns parentes de Jesus, não se importaram? Não tiveram curiosidade? Claro que eles se importaram. Claro que eles tiveram curiosidade. E por que não foram? Porque apenas Pedro e João. Por orientação de Pedro. Pedro achou prudente que eles não fossem. E por que 2? Para atender às orientações de Jesus, que sempre encaminhava para missões especiais seus discípulos de 2 em 2. Por isso foram apenas 2. E por que João foi? Porque era o mais próximo a Jesus. Pedro respeitou a hierarquia de sentimento e de amizade entre Jesus e o discípulo amado. O único que esteve aos pés da cruz. O que não significa que os outros também não estiveram diante da cena do Calvário. Todos, com exceção de Judas Iscariotes. E quem diz isso? Aí já não sou mais eu. Aí é o texto. Os discípulos e as mulheres que vieram da Galileia viam de longe o que acontecia. Mas aos pés da cruz, somente dos 12, João. Então é lógico que Pedro escolheu para ir consigo, com ele, João. Por isso que foram só 2. Para atender a recomendação de Pedro, com uma recomendação de prudência. Não podemos condenar os discípulos de Jesus pensando que foram pessoas ingratas. Até a negação de Pedro foi uma negação estratégica, para ele não ser preso. Ele queria acompanhar todo o trajeto para ver a possibilidade de soltá-lo junto a Pilatos. Então, essa é a resposta, que está no Evangelho, mas não no texto. Basta nós usarmos um pouco mais de bom senso. E por que Madalena chorava? Porque Madalena foi a primeira pessoa que Jesus se apresentou. Porque era a mais evoluída? Não. Porque ela era muito especial? Também não. Mas por quê? Porque dos discípulos próximos ao Mestre, foi a única que foi curada de uma obsessão muito forte, 7 espíritos que a atormentavam. E por que 7? Quem foi que disse isso? Jesus, lógico. Quem é que iria adivinhar a quantidade de espírito que obsediava Madalena? Ninguém. O Mestre certamente revelou 7 espíritos impuros influenciando negativamente aquela moça. E o que é que fazia esse tipo de obsessão? Qual era o comportamento de Maria diante dessa escalada obsessiva? Não diz lá que seria prostituição. Certamente a mulher vivia atormentada, como todo tormento ligado a uma atividade obsessiva, ostensiva. Maria, das discípulas e dos discípulos próximos ao Cristo, foi a única que foi curada de uma terrível obsessão. E ali se encontrava uma moça triste, chorosa, uma ex-enferma que foi libertada do jugo de 7 espíritos vingadores, ninguém sabe. Perniciosos, ninguém sabe. Que se aproveitou de alguma fragilidade de Madalena, também ninguém sabe. Madalena era da cidade de Magdala, uma cidade da Galileia. E em algum momento ela foi curada
Mas não tem essa passagem no Evangelho, o momento que Maria foi curada por Jesus. E por que não tem essa passagem? Meus irmãos, precisamos acostumar a perguntar o porquê. Por que não tem essa passagem, Jesus curando Maria Madalena? Porque os evangelistas não julgaram ser de tanta importância, já que ele curou tantos obsidiados, tantos enfermos. E ele escolheu apenas aquelas curas mais marcantes. Escolheram as curas na área da obsessão das mais marcantes. Então ela estava ali chorando, porque ela se incumbiu da missão de terminar de ungir o corpo do Cristo. Tarefa que se iniciou por José de Arimateia e Nicodemos. Mas ali ela chorava, entristecida, diante do túmulo, de pé ou sentada em algum lugar, certamente em companhia de outras mulheres, porque ela não entendia, não compreendia, e nem os discípulos compreendiam como era o processo da ressurreição espiritual. Mas ela sofreu, na dúvida, pelo fato de talvez imaginar que o corpo tivesse sido furtado, quando na verdade o corpo foi modificado e Jesus reaparece num corpo perispirítico. Então nós começamos a entender alguns porquês. Começamos a compreender, mesmo que no texto não tenha o detalhe da resposta. E por que dois discípulos, ou melhor, dois mensageiros? Por que as mulheres foram as primeiras a anunciar o retorno de Jesus? Parece que o próprio Mestre, parece que o nosso Pai delegou à mulher, à figura feminina, a missão de anunciar a vida. Maria de Nazaré recebeu do anjo Gabriel a informação de que ela teria Jesus, seria a mãe do Messias. E por que ele não se revelou a José, sabendo que isso poderia gerar algum conflito entre o casal? Porque a mulher é a mensageira da vida. E ao longo da história, o homem tem sido um mensageiro da morte. Isso é provado historicamente. O homem, o espírito em corpo masculino, que domina a sociedade, ao longo do tempo se demonstrou incapaz de estabelecer a paz. A cada 2 anos tem uma nova guerra no mundo fomentada por algum homem. No caso de João Batista, o anjo veio e anunciou a Zacarias, que era um sacerdote. Mas no caso de Jesus, foi aquela jovem que recebeu a missão de dizer que ela seria a mãe do Messias. E assim aconteceu depois que ele ressurgiu. Não foi um homem que anunciou que Jesus havia ressuscitado, foi uma mulher, foram as mulheres. Maria Madalena e outras mulheres. Porque essa missão da mulher, anunciar a vida, porque é isso que parece que nos traz os evangelhos, ou nos trazem os evangelhos. E Madalena, por quê? Porque Jesus amava mais Madalena do que as outras pessoas? Não. Porque foi a única que chorou diante do seu túmulo. A única pessoa dentre os discípulos de Jesus que chorou diante do túmulo vazio de Jesus foi Madalena. Ninguém, nenhuma outra mulher, nenhum outro homem, nenhum discípulo. A única que estava chorando diante do túmulo, do sepulcro vazio, foi Madalena,
Portanto, foi a única que mereceu o privilégio de ver o Cristo ressuscitado pela primeira vez. É a questão de justiça. Não é questão de privilégio, é uma questão de justiça. Só isso. Não é porque ela gostava mais dele ou ele gostava mais dela. Claro que não. Joana de Cusa gostava de Jesus, amava Jesus, Maria, sua mãe também. Mas por que foi Madalena? Porque foi a única que chorou diante do túmulo vazio. As lágrimas de Madalena, de Maria Madalena. Hoje, fazendo uma visita virtual ao Museu de Louvre, na França, eu vi lá, pelo YouTube, a fotografia, ou melhor, a pintura de Leonardo da Vinci, a Gioconda, esposa na época de um homem ilustre. E eu pensei, Madalena deveria ter todos os traços da Gioconda, da Mona Lisa. Associei Mona Lisa com Madalena. Os traços israelitas, os traços de alguém da Galileia. Mas o fato que foi ela a única pessoa que chorou diante dele. Por isso que Jesus apareceu a ela pela primeira vez. E por que aqueles dois anjos? Como sempre, o Senhor enviando de 2 a 2, de 2 em 2, grandes missões. E por que um sentado à cabeceira e outro aos pés, de onde se encontrava o corpo de Jesus? Para demonstrar a familiaridade daqueles dois emissários do Mestre diante dele. Eles estavam, um à cabeceira e outro aos pés. Proteção, familiaridade, intimidade. Isso demonstra intimidade entre aqueles anjos e o Senhor. E por que 2? Porque são os mensageiros. De 2 em 2. E por que eles perguntaram, mulher, por que choras? Se eles sabiam a razão do choro. Naquele tempo, quando se dizia, quando se queria chamar uma mulher de maneira carinhosa, se chamava de mulher. Hoje a gente chama minha querida, ou minha amiga, meu amor, meu bem, mas era mulher. Por que choras? Pergunta de quem quer consolar. E não pergunta de quem tinha dúvida. Ninguém tinha dúvida da razão do choro de Madalena. Foi mulher. Como eu posso estancar tuas lágrimas? Como eu posso consolar tuas lágrimas? Os irmãos estão entendendo? Não foi, a pergunta não foi para sanar uma dúvida, foi para consolar uma alma triste. E depois, um outro, ela estava de costas, um outro perguntou, mulher, por que choras? E fez uma segunda pergunta, a quem procuras? E ela pensou que fosse um jardineiro. Por que ela pensou que fosse um jardineiro? Porque o sepulcro de Jesus estava no jardim, que pertencia a José de Arimateia, o jardineiro que cuidava daquele lugar. Então ela pensou que fosse um jardineiro, portanto não reconheceu a voz de Jesus. E por que não reconheceu a voz de Jesus? Porque ele não estava mais no mesmo corpo. Ele estava em outro corpo, num corpo materializado de carne e osso. Porque a carne e o osso podem se materializar. E o espírito come, e o espírito bebe, materializado num corpo de carne e osso. Então Jesus aí resolveu se identificar e disse a Madalena, Maria. Aí ela se voltou e reconheceu que era Jesus, pelo jeito de chamar. Jesus não chamava Madalena de Maria de Magdala nem Maria Madalena, mas de Maria. Era a forma como o mestre chamava Madalena. Rabone, certamente o abraçou, ou se ajoelhou diante. Ali estava aquela mulher
consolada diante do seu amado Mestre, do amor da sua vida, do único amor da sua vida, o amor que a libertou de uma obsessão provavelmente milenar. Não me retenhas, Maria. O que significa isso? Em outras traduções, não me toques, porque eu ainda não fui ao Pai. Ou seja, agora eu não estou com o mesmo corpo, agora eu estou com outro corpo. Eu ainda não subi, mas vai aos meus irmãos para demonstrar maior proximidade com os discípulos. Que eu subirei ao Pai. Ou seja, agora eu vou passar umas mensagens a eles antes de subir ao Pai, querendo dizer que a sua história não acabava com a cruz, a sua história não acabava com a derrota. E Maria saiu dali contente e feliz para levar mais uma vez aos seus colegas de discipulado. Nós falamos muito em apóstolos de Jesus, em discípulos de Jesus, mas não falamos em discípulas de Jesus, apóstolas de Jesus, que eram aquelas mulheres em quantidade bem maior. E por que os discípulos não acreditavam na palavra de Madalena, na revelação de Madalena e nas revelações e palavras de outras mulheres? Por quê? Porque duvidavam delas? Não. Porque duvidavam da sinceridade de Madalena? Não. É porque eles não entendiam como é que acontecia o processo da ressurreição. Quando nós não entendemos, não aceitamos. Quando nós não compreendemos, não aceitamos. Eles não duvidaram por duvidar, por dizer que elas estavam mentindo. Não. Eles duvidaram porque eles não entendiam o que era a ressurreição. Ora, mas Jesus não avisou que ia ressurgir ao terceiro dia? Avisou. Uma coisa é avisar, outra coisa é entender o processo. Eles não entenderam o processo. Até porque o momento emocional naquele domingo foi triste. Meus irmãos, Jesus foi crucificado sexta-feira à tarde. Sexta-feira à tarde. Isso causou um impacto emocional muito grande. Será que esses discípulos no domingo já estavam recuperados? Claro que não. Quando o ente querido nosso desencarna, quanto tempo se leva para nós nos recuperarmos emocionalmente desse impacto? Mesmo nós sabendo que a vida continua, mesmo sabendo que ninguém morre, mesmo compreendendo, até mesmo vendo o próprio espírito no seu sepultamento do corpo. Mas isso não tira a saudade, isso não exclui o impacto, o sofrimento, o choque, principalmente num ato de martírio, uma crucificação. Todos ficaram chocados, aterrorizados com aquele fúnebre espetáculo. Então é evidente que os discípulos estivessem perturbados emocionalmente. Isso não é para qualquer um. Foi crucificado na sexta, aí veio o sábado e veio o domingo de madrugada. Eles estariam em condições de entender isso? Claro que não. Nós temos que perceber a circunstância, usarmos, como Albert Einstein dizia, da imaginação para estarmos na cena, no momento, no contexto, para entendermos o que estava se passando naquele momento em Jerusalém. Então eles não duvidaram das palavras das mulheres, senão em decorrência da dúvida do próprio fenômeno. E se duvidassem mesmo, Pedro e João não iam até o sepulcro. E quando chegaram lá, encontraram os lençóis e o sudário que cobria sua face.
parece que os discípulos, Pedro e João, não se preocuparam em recolher os lençóis. Deixaram lá. Provavelmente essa foi uma tarefa das mulheres. É a mulher que se preocupa com esse detalhe. É a mulher que tem mais cuidado. E se algum lençol foi recolhido, e se alguma coisa foi recolhida ali, foram as mulheres. E o que o Evangelho diz? Que João saiu, que Pedro saiu, e com grande surpresa, Pedro ficou surpreso, e levou essa surpresa aos discípulos, para que eles soubessem que as mulheres não estavam enganadas, não foram iludidas por anjos. E a palavra de Pedro pesaria, porque ele era o líder do grupo, ele era a figura maior dos discípulos de Jesus. E qual é a grande mensagem da ressurreição? É a mensagem da vitória do bem sobre o mal, da vitória da justiça sobre a injustiça, da vitória da luz sobre as trevas. Todos nós passamos por nossas crucificações. Já disse isso em outro momento. Mas haverá sempre um momento do nosso ressurgimento, do renascer, do nascer de novo moral e do nascer de novo carnal. Mas é provável que o nascer de novo carnal possa até se demorar, mas o nascer de novo moral é de natureza urgentíssima. Haveremos de renascer a cada dia, já que todas as noites nós morremos durante o sono. O espírito sai e depois ele volta. A morte é o afastamento definitivo do espírito do corpo. Então, todos os dias, será sempre cada dia, ou serão dias de renascimento espiritual, de renovação espiritual. Mesmo que os nossos corpos não estejam renovados devido às enfermidades, o espírito deve se renovar, o espírito deve se alegrar. Mesmo diante da ingratidão humana, mesmo diante da ignorância humana, que merecem compaixão, o espírito deve se renovar. E o caminho é a prece e o trabalho no bem. Pensamento positivo em Jesus, em Deus, e o trabalho da caridade. Únicos, eficazes remédios para que o espírito evolua sem olhar para trás. Maria Madalena é o grande exemplo. Chorou por Jesus. Quando foi que nós choramos por Jesus? Nós somos discípulos de Jesus. Quando foi que nós vertemos lágrimas por Jesus? Quando? Então é assim que nós queremos ver Jesus? Discípulo de Jesus deve chorar por Ele. Senhor, onde o Senhor está? Senhor, eu sinto tanta falta do Senhor. Senhor, ninguém me entende, só o Senhor me entende. Senhor, o Senhor já me libertou de tantas obsessões, de auto-obsessão, de imperfeições. O Senhor já me livrou de tantos problemas. Senhor, onde o Senhor está? Já ficamos desesperados, tão desesperados em busca de Jesus, como Madalena ficou diante do sumiço do seu corpo. Discípulo de Jesus tem que seguir seus ensinamentos, tem que praticar suas ações e tem que chorar por Ele. A parte mais difícil é chorar por Ele. Fazer o que Ele fazia, ou seguir seus ensinos, meus irmãos, é muito fácil. Eu quero ver chorar por Ele. Chorar por Jesus. É aí que você está dando testemunho verdadeiro. Chorar por Ele. Mas como é que se chora por Jesus? Conhecendo o Mestre, sentindo o Mestre, percebendo a sua grandiosidade, construindo em si essa paixão superior a esse ser, a esse sol, a essa maravilha de espírito que é o nosso Mestre Jesus. Diante dele, todos os anjos rendem as homenagens. E o que nós percebemos ainda na ressurreição?
os espíritos, ou melhor, os anjos, sempre levando a palavra de conforto. Por que choras? Ou seja, não chore, está tudo bem. Então, quando nós chorarmos, devido às nossas angústias e tristezas, não esqueçamos também de derramar uma lágrima por Jesus. Senhor, eu choro também por Ti, porque por muito menos o Senhor sofreu tanto. O Senhor não tinha nada do que se penitenciar, e eu sofro a ingratidão porque um dia fui ingrato. Eu sofro a traição porque um dia fui traído. Eu sofro pela mentira porque um dia eu menti. Eu sofro pela agressão porque um dia agredi, mas o Senhor nada fez. Então, diante das nossas lágrimas de insatisfação, vamos também derramar algumas, pedindo perdão ao Pai através de Jesus e chorar por Jesus. E hoje é um dia de chorarmos por Jesus. Senhor, nós Te crucificamos. Senhor, o crime foi de todos nós. A humanidade inteira lavou as mãos junto a Pilatos. A humanidade inteira escolheu Barrabás em detrimento da Tua liberdade. Então, Senhor, recebe as nossas lágrimas nesse dia. Recebe as nossas lamentações nesse dia. E aí os anjos virão até nós. E aí Ele próprio virá até nós e perguntará: filho, por que choras? Filha, por que choras? Mulher, por que choras? Homem, por que choras? Eu estou aqui. Não há razão mais para chorar. E quem está comigo está com o Pai. Quem está com o Pai tem tudo, inclusive razão para viver alegre e feliz. Muita paz a todos. E continuemos a estudar o Evangelho, sempre perguntando: por quê? Nunca lendo apenas: por quê? Por que Pedro e João não levaram os lençóis? Por que ela foi a primeira? Por que somente os dois, Pedro e João, foram ver o sepulcro? E tem outra perguntinha: por que João foi correndo? Ali demonstra que João era mais novo do que Pedro. Tamanha a ligação dele com Jesus. Tamanho vínculo de amor. Não suportou ansiedade. João era humano tanto quanto nós. Ansioso. Foi lá, curioso. E Pedro ficou porque não deu conta de acompanhar os passos. Para tudo tem uma resposta. Se não tivermos as respostas, deixemos que com o tempo as respostas virão. Estudemos os evangelhos, sempre perguntando por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Na maioria das vezes a resposta vai ser: não sei, não sei e não sei. Mas se nós em oração pedirmos a Deus inspiração e nos colocarmos no contexto e nós observarmos bem as entrelinhas dos evangelhos, nós vamos encontrar respostas para todas as indagações. Muita paz a todos, e a única recomendação é: façamos como Madalena, choremos por Jesus. Muita paz. Que Deus abençoe o nosso irmão Emílio.